bispo, né, pela oportunidade. Nós estaremos indo embora dia 30, vamos para Uberlândia, igual ele já falou. E quando eu vim para cá, quando nós conversamos, já estava com mais de ano que eu estava aqui, quando eu conversei com o bispo, lá em casa, em dezembro de 2020, eu falei para ele: bispo, eu vim passar 3 anos aqui. Eu falei para ele, em dezembro fez 3 anos, né? Nós estamos indo, como ele falou, foi um período onde nós precisávamos vir para cá. Bom Jesus, para mim, era a última opção. Eu não queria vir para cá, mas Deus tinha alguma coisa aqui, tinha algumas coisas que a gente tinha que fazer, algumas coisas que ficaram inacabadas em 2010, né, que a gente precisava resolver, perdão que precisava ser liberado, sabe? Muita coisa que precisava mudar, e Deus nos trouxe para cá para consertar essas coisas. Agora a gente está indo livre e leve, né? Sem nenhuma carga. Eu quero trazer uma palavra para a igreja hoje, que ela já foi pregada muitas e muitas vezes, eu tenho certeza. Mas eu quero fazer com que ela seja da parte de Deus, não de mim, mas do Senhor, o mais espiritual possível. Porque eu sei que teve outros momentos que eu preguei aqui, que talvez algumas pessoas não gostaram do tom que a palavra foi, algumas pessoas se sentiram, talvez, feridas, porque a palavra às vezes fere mesmo, né? Mas hoje eu quero trazer mais amor para a igreja, amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quando nós nos deparamos com esse versículo, a palavra diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero, antes de começar essa palavra, eu quero te perguntar: quem é você em Deus? Quem você é em Deus? Eu lembro que talvez umas 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo, aqueles vídeos de 1 minuto, coloquei lá no Instagram falando a respeito disso. Quando a criança é pequena, ela chega no pai e fala: pai, posso pegar o iogurte na geladeira? Pai, posso pegar a maçã na geladeira? Pai, eu posso comer um doce? E tudo ela vai lá e pede para o pai, porque ela não tem maturidade para entender que tudo que é do pai é dela. Só que vai chegar um momento que ela vai entender que tudo que pertence ao pai pertence a ela. E então ela vai parar de pedir, porque ela sabe a hora certa de pegar, porque ela tem o acesso ao que é do pai. Eu quero trazer João 3,16 do outro lado da cruz. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, no seio da igreja, na casa do Pai, e não entendemos que aquilo que é do Pai é nosso. E ficamos toda a vida pedindo algo, quando já era para nós estarmos de posse daquilo há muito tempo. O que isso tem a ver com João 3,16? No decorrer da palavra os irmãos vão entender. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa palavra, ela tem um significado de morrer, perecer o mesmo que morrer. Morrer é um verbo intransitivo, ou seja, é um verbo que não precisa de complemento. Quando eu falo a palavra, você sabe o que é. Morrer, dormir, comer, acordar, qualquer dessas palavras que eu disser, você sabe o que significa, não precisa complementar. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aí você pode estar pensando assim: mas o crente morre. Mas aí eu trago para você outro significado da palavra perecer: morrer de forma repentina ou violenta. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra repentina ou violentamente, e tenha a vida eterna. Não vai morrer de forma repentina nem violenta, ainda vai herdar a vida eterna. Ou seja, esse corpo aqui vai partir, mas nós vamos viver para sempre. Isso é muito preocupante do ponto de vista humano. Por quê?
Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo como se a vida terminasse aqui, como se a nossa vida fosse 70 anos, como diz a Bíblia, que é 70, o que passa disso é enfado e canseira, mas nós somos eternos, para o céu ou para o inferno. Em quantos momentos da sua vida você se preocupou com isso? Que você é eterno. Não importa se você vai para o céu, você é eterno. Se você vai para o inferno, você é eterno. Só que quem está em Cristo tem a vida eterna. E quem não está em Cristo tem a morte eterna. Porque tem a segunda morte. E os estados dos filhos de Deus só são dois: ou é morte ou é vida. Não tem meio termo. Se você for na metade do caminho, você está para o lado da morte, porque o que é morno, Deus vomita. Mas então vamos lá para a palavra. João 12, 24, eu nem passei os versículos para o irmão ali hoje, mas se ele quiser ir colocando de acordo com o que eu vou falando. João 12, 24, Jesus pregando, ele fala assim: se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, vai dar muitos frutos. O grão de trigo, quando ele morre, ele dá outro trigo. Aí nós podemos pegar vários frutos. O grão de laranja, que é a semente, quando ela morre, ela dá laranja. E Jesus é o grão de trigo que morreu para dar frutos. Só que aquilo que ele é antes dele morrer é o que vai dar depois que ele morrer. Quando o grão de trigo morreu, nasceu trigo. Quando o grão de laranja morreu, nasceu laranja. Quando o Filho de Deus morreu e ressuscitou e foi levantado, tem que nascer filhos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. O que tem de trás da cruz? Quem é você em Deus? Quando a gente faz essa pergunta, irmãos, é porque primeiro foi perguntado para a gente: quem sou eu em Deus? Quem é você em Deus? E aí, como nós estamos falando que o filho morreu para gerar filho, qual que é a resposta lógica na sua mente? Eu sou? O que você é? Filho. Filho. Então vamos lá. Que tipo de filho? Eu numerei aqui 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Vou perguntar. Você é o filho que foi criado com o pai? Tem algum filho aqui que nasceu na igreja? Você é um filho que foi criado com o pai? Você é um filho que não obedece o pai? Está na casa do pai, mas não obedece? Você é um filho criado longe do pai? A sua mãe está na casa do pai, mas você não está? Você é um filho que não conversa com o pai, mora na mesma casa que o pai, come na mesa com o pai, se alimenta daquilo que o pai te dá, mas não dirige a palavra ao pai? Ou você é um filho imaturo, que foi o que eu falei aqui agora há pouco. Quando a criança não tem maturidade, ela não acessa aquilo que é do pai. E aí nós vamos lá para o filho pródigo. Aquele filho pródigo, ele foi, que está lá em Lucas, ele foi lá e gastou toda a fortuna, se prostituiu, gastou tudo dissolutamente, aproveitou de forma mundana tudo e acabou com tudo e voltou e foi recebido de volta. E o que o filho que estava em casa falou? Pai, isso é injusto. Por quê? Porque ele foi lá, gastou tudo, prostituiu e o Senhor fez o quê? Matou um novilho para ele. E eu que estou aqui o tempo todo, o Senhor nunca me deu um cabrito. Qual foi a resposta do pai? Tudo que é meu é seu. Quantas vezes nós vemos cristãos reclamando de Deus, murmurando contra Deus, falando que Deus não dá, que Deus não faz, que Deus não entrega na vida dele, mas a palavra é muito clara. Jesus morreu, ressuscitou, e a ressurreição de Jesus, quando ele foi levantado, fez com que filhos nascessem a partir da morte daquela semente que era Cristo.
e que passou a ser o quê? Uma árvore que produz frutos, que somos nós, que somos filhos. Então, se nós somos filhos, olha só, o irmão do filho pródigo, apesar de ser obediente, não tinha noção do que era seu de direito. Morava, convivia com o pai, tudo que era do pai era dele, mas ele não tinha o acesso. E é sobre isso que eu quero falar. Como acessar o pai? Muitas vezes parece, né, que é fácil, porque nós aprendemos a cruz de uma forma religiosa. A cruz hoje no meio cristão era como se fosse um amuleto, que você vai lá, vem para os pés da cruz, que todos os seus problemas serão resolvidos. E aí nós tratamos a cruz como um objeto de barganha, uma moeda de troca. Existe um acesso para tudo aquilo que nós necessitamos em Deus, uma porta, e essa porta se chama a cruz de Cristo. E não se acessa ela de qualquer maneira. Tem muita gente na igreja, em muitos momentos da minha vida eu estive assim. Ninguém é perfeito, mas tem momentos que a gente está mais próximo de acessar, e tem momentos que a gente está pertinho e acha que está acessado, que já passou pela porta e não passou. Por quê? Porque nós olhamos a cruz na perspectiva do homem, na perspectiva humana. Do lado de cada cruz, tudo que eu quero é dentro da minha vontade. Do lado de lá da cruz é a vontade de Deus. Quando eu olho a cruz na visão humana, eu quero que Deus faça para mim. Quando eu olho a cruz na visão de Deus, eu quero que Deus faça o que Ele quer fazer para mim. Esse é o acesso. Entender que, para nós acessarmos a Deus, nós temos que estar do outro lado da cruz, do lado que Deus está, porque quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que Jesus falou assim: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Porque Ele não olhou naquele momento, porque os nossos pecados estavam sobre Cristo. Então nós temos que entender que a essência do amor de Deus ali naquele momento. Deus demonstrou o seu amor dando. Então, para nós acessarmos a Deus e estarmos do outro lado da cruz, nós temos que entender que nós temos que estar dispostos a dar, a fazer. O que o bispo falou aqui agora sobre dízimo? Eu tenho algo para falar que às vezes, eu não ia nem falar sobre isso, mas às vezes pode assustar alguém. Mas dízimo não honra a Deus, dízimo honra você, porque é você que fica com a maior parte. Deus fala, fica com 90, eu fico com 10. Quem está sendo honrado? Quem fica com mais ou quem fica com menos? Quem fica com mais está sendo honrado. Você está sendo honrado quando você dá. E a essência do amor de Deus é dar, irmãos. Ele deu na cruz, não foi qualquer coisa, foi o seu filho. Quando Ele deu ali na cruz, Ele deu a vida do seu filho para que nós tivéssemos vida. E para nós entendermos isso, na perspectiva de Deus, nós temos que deixar a vida de Deus agir em nós. João 10:10, e Deus amou o mundo de tal maneira, João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham ela em abundância. Essa abundância não está relacionada simplesmente a bens materiais, mas em primeiro lugar ela está relacionada à vida de Deus na nossa vida. Porque está cheio de gente, cheio de bens materiais sem Deus, e com a vida arrebentada, desgraçada. Está cheio de gente endinheirado, morrendo, sem Deus, sem Cristo. Então o que nós temos que entender? Quando Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo, eu vou morrer, vou ser pregado numa cruz, quando todo mundo olhar para a cruz, vão lembrar de mim, quando eu vou ser levantado, e as pessoas serão atraídas pela cruz, mas você só vai entender realmente o que é a cruz, quando você olhar na perspectiva de Deus, não na perspectiva do homem, porque o homem olha para a cruz igual a sanguessuga lá de Provérbios 30:30, a sanguessuga tem duas filhas, está lá em Provérbios, uma chama Dá e a outra Dá. Dá. Aí o homem chega diante da cruz, Senhor me dá,
Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, tem que ser assim, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Mas o homem não entende que Deus já deu o maior de tudo que ele tinha, que foi o Filho. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, nós passamos a ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Agora, nós passamos a ser sacerdotes e reis. Se você entender o que é isso, a dimensão disso, o rei, eu nunca vi falar de um rei pobre, mas todos vocês que estão aqui são reis, que aceitaram Jesus. Está cheio de rei pobre no meio do povo de Deus, em todos os sentidos. Sacerdote, aquele que assiste diante de Deus, aquele que entrega, aquele que faz a intermediação. O véu foi rasgado, e tem gente que não entendeu ainda. Foi rasgado de cima a baixo, um véu de 13,5 metros, para você ter acesso ao Santo dos Santos. E tem gente que ainda não está acessando o Pai, por quê? Eu tenho muito pecado, eu tenho muito erro, eu não consigo, eu fiz tal coisa. Irmãos, olha para os homens e mulheres de Deus na Bíblia. Deus escolheu homens de vida torta, para confundir aqueles que se achavam bons. Na genealogia de Cristo, tem como prostituta, tem Raabe, como adúltera, tem a Diná. Lá na frente, a gente vai ver que tem a bisavó de Davi, tudo gente de vida torta. E Judá, não era um cara bonzinho não, irmãos. Se você pegar para estudar a história de todos eles, Judá deitou com a nora, aí você fica aí, eu não tenho condições de chegar diante do Pai, porque eu pequei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O véu foi rasgado para você acessar Ele, falar com Ele, para você estar diante dEle, porque Ele é Pai e você é filho. O que nós temos que entender aqui hoje, talvez você não entendeu ainda, é que você tem acesso ao Pai através da cruz de Cristo. E esse acesso vai fazer com que você resgate, não exija, mas resgate, porque muitas vezes o crente está lá diante de Deus, Senhor, tem gente já fazendo uma declaração de exigência mesmo, quase coloca Jesus contra a parede, sabe? Mas João 3,16 é um chamado para conhecer a Deus de uma maneira diferente. Ele é um chamado para conhecer a vida de Deus, não apenas um versículo para evangelizar. Eu quero trazer aqui para os irmãos 2 características de João 3,16, que Deus demonstra o seu amor de 2 maneiras. A primeira delas eu já falei. Deus entregou, demonstrou o seu amor por nós, ali na cruz. A primeira delas foi dando. Então, uma das características do amor de Deus é dar. Se você é aquela pessoa que tem dificuldade em dar, tem dificuldade em fazer, que tudo que precisa fazer na igreja, tem quase que implorar para você fazer, está faltando característica do amor de Deus na sua vida. Se você marca o compromisso e não cumpre, se era para você estar lá e você marca e não vai, você está faltando com a característica do amor de Deus, que é dar. Nós temos que dar. Lá em Hebreus 7, a Bíblia fala assim, falando sobre Abraão e Melquisedeque, que sem dúvida nenhuma, o menor sempre será abençoado pelo maior. E quando a gente vem ver a história de Abraão com Melquisedeque, lá no livro de Gênesis, quando Abraão veio da guerra contra Sodoma e Gomorra, não foi Abraão que foi dar o dízimo para Melquisedeque primeiro, foi Melquisedeque que veio trazer pão e vinho para Abraão. Melquisedeque deu primeiro, maior é quem dá primeiro. A Bíblia é muito clara, o menor sempre será abençoado pelo maior. Quem deu primeiro foi Melquisedeque, pão e vinho, e Abraão foi abençoado por ele. Por que eu estou falando isso aqui? Porque como filhos e filhas de Deus, muitas vezes nós temos o costume de falar mal até daquelas pessoas que nos ganharam para Jesus, e Ele é maior do que nós. Talvez você está pensando assim, não, aqui nós somos todos iguais, espiritualmente tem alguém maior do que você. Porque Jesus falou assim, você quer ser grande, seja servo
de todos. O que é o servo? É aquele que dá sem esperar nada em troca. Então, toda vez que você dá para alguém primeiro, aquela pessoa pode fazer 10.000 vezes mais do que você. No mundo espiritual, você é maior que ela. Porque é maior quem dá primeiro. Porque lá em Hebreus fala, sem dúvida nenhuma, o menor é aquele que é abençoado pelo maior. Eu já falei mal de quem me ganhou para Jesus. Por causa de muitos problemas, de muitas coisas que aconteceu. Hoje eu entendo que isso é um pecado. Talvez você já falou, talvez o bispo prega, talvez eu prego, talvez alguém prega. Nós estamos aqui dando para a sua vida, sem esperar nada em troca. E aí você quer ser grande diante de Deus. E aí você vai para os pés da cruz, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, eu quero ter sucesso, eu quero ter êxito, eu quero que o meu ministério seja reconhecido, eu quero prosperar, eu quero casa, eu quero carro. E eu quero que você imagine se ali na cruz fosse o seu filho, que tivesse pendurado ali, com os pregos na mão esquerda, com o prego na mão direita, com as entranhas de fora, com as costelas de fora, porque o chicote tinha ponta de osso, e quando era chicotada pegava e ia rasgando, foi 40. E o seu filho está lá pendurado na cruz, pela morte, morreu para que a humanidade fosse salva. Talvez o seu filho morreu para que todos fossem salvos. Aí todos chegam lá diante do seu filho, e você olhando, e as pessoas, filho do João, filho do bispo, filho da Neceide, filho do fulano, não sei, que fala, filho de Deus, né? Me dá carro, me dá casa, me dá dinheiro. Vou para a campanha da vitória, minha vida está desgraçada. Eu briguei com a mulher, eu briguei com o filho, maltratei o meu amigo, maltratei meu vizinho, mas hoje é dia de vitória, eu quero vitória. Não vai ter, irmão. Porque nós temos que entender que com Deus não tem bagunça. Nós temos que atravessar para o outro lado da cruz e olhar para a cruz como Deus olha. Porque do outro lado da cruz é a vontade dele, não a nossa. Não quer dizer que Deus não quer que você prospere, que Deus não quer que você cresça, mas é crescer dentro da vontade, do plano e dos projetos de Deus. Então, a primeira característica do amor de Deus, Ele demonstrou o seu amor dando, e não foi qualquer coisa, foi uma coisa que nenhum de nós daria, o Filho. Segundo, aí eu quero fazer uma pergunta. Já parou para pensar como eu sei que eu estou vivendo o amor de Deus? É interessante isso aqui. Como eu sei que eu estou vivendo o amor de Deus? Deus mostrou seu amor dando. Como que eu sei que eu estou vivendo o amor como Deus nos ensinou? Pela minha maneira de dar. Como que eu dou? Interessado? Eu vou dar, mas se não fazer para mim... Ai, não vai ter mais. Como que eu entendo que eu estou vivendo João 3,16? Quando eu estou dando de forma involuntária. É a primeira característica aqui demonstrada. A segunda característica foi que Deus demonstrou o seu amor outorgando vida. Para nós entender melhor isso aqui, nós temos que entender o que é outorga. A outorga é um documento público que transfere alguma coisa para outro. Deus outorgou vida quando Ele deu o seu Filho. É uma declaração, é uma escritura pública. E o outorgante é aquele que transfere. Deus foi o outorgante, aquele que transferiu para nós. E o outorgado sou eu e você. É aquele que recebeu poder para executar ações, tomar decisões ou representar uma pessoa. O que nós somos aqui, irmãos? Embaixadores de quem? De Cristo. Deus outorgou vida, Ele deu vida para nós, para que nós estivéssemos aqui, dando fruto. Ele fala, lá em João capítulo 15, diz assim, não fostes vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês, e nomeei vocês. Você só nomeia alguém que você confia, para que vocês vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que fruto que ele está falando?
Se Jesus morreu para dar fruto, esse fruto sou eu, que sou filho, o fruto que eu tenho que dar tem que ser filho. Tá? E nós estamos vendo o tempo passar, a igreja está perecendo, a igreja está morrendo, não estou falando da luz para os povos, estou falando do corpo de Cristo. E nós estamos perdendo esse desejo de gerar fruto, de ganhar a vida, almas para Jesus. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Então nós não estamos sendo sábios como deveríamos ser. Olha só, lá em João 12, 24, que eu falei para os irmãos, sobre o grão de trigo, Jesus, ele precisava morrer para gerar a vida, para gerar eu, para gerar você. Então João 3,16 é um chamado de Deus para morrer para o mundo e viver para Deus. Não é simplesmente para você alegrar, bater palminha e falar, oh glória, Jesus morreu por mim. Não, não é só isso. Ele está te chamando, ele falou, dei meu filho, o que é que você está dando? O que é que você está fazendo? Como você tem levado a palavra? Como você tem agido diante da circunstância, diante dos problemas? Você tem agido como um filho realmente? Porque muitas vezes nós não agimos como filho, irmão, porque filho sabe o que é dele, o que é do pai é meu. Eu quero contar aqui uma experiência pessoal rapidinho. Eu sou sacerdote do meu lar, você é sacerdote do seu lar, e muitas vezes nós esquecemos disso. Minha esposa estava doente aí nesses últimos dias aí, que ela teve essa gravidez aí, que teve esse problema, e ela estava de cama, já tinha muitos dias, ela estava andando assim, bem devagarzinho, punha a mão na barriga, e eu estava lá na cozinha lavando vasilha, e ela com muito custo chegou lá, sentou, eu peguei na mão dela, levei ela lá, sentou, eu falei, amor, eu entendi por que nós passamos por esse processo aqui. Ela entendeu? Eu falei, entendi. Ela, por quê? Eu falei, porque nós precisávamos conhecer o nosso coração. Porque às vezes a gente passa por luta, a gente pensa assim, Deus está sondando o meu coração para conhecer. Não, Deus não precisa sondar o coração para conhecer, Ele já conhece. Ele sonda o nosso coração para nos mostrar o que é que nós somos. E não para mostrar para Ele, porque Ele já sabe. Mas para mostrar para nós. Aí eu entendi que a vida do crente tem 3 fases: Egito, deserto e Canaã. O Egito é quando você é escravo e tudo que você produz não te pertence, você só come a sobra. Canaã é quando você vive só de milagre. Tem crente aí falando, eu quero viver de milagre. Irmãos, misericórdia, irmãos. Canaã não, deserto. Egito é a escravidão, deserto é milagre. O povo passou 40 anos vivendo de milagre. Eu não quero viver de milagre, sabe por quê? Porque viver de milagre implica estar no deserto. Tem crente falando, eu quero viver de milagre. Você nunca vai sair do deserto se você ficar vivendo de milagre. Porque Deus não te criou para viver de milagre. Deus te criou para ser produtivo. E quando você está vivendo de milagre, você não tem condição nem de trabalhar, como é o caso que eu estava. Mas a provisão vem, mas vem de Deus. Só que você está vivendo só de milagre, você está no deserto. E Canaã é quando você não produz, mas você tem. Quando começa a vir, quando você vai morar em casa que você não construiu, comer aquilo que você não plantou, as oportunidades vão chegar e você nem vai entender de onde está vindo, aí é Canaã. Então, quando você estiver lá no deserto e o milagre estiver acontecendo e você fala assim, eu quero viver de milagre, entenda, viver de milagre implica você permanecer no deserto. Queira sair do milagre, tá? Queira ser produtivo. Deus quer que você seja produtivo, porque lá em Canaã você vai ter que trabalhar. Mas voltamos aqui, e aí nesse mesmo dia, a minha esposa estava lá na cama, e ela já estava 2 dias sem ir ao banheiro, fazer o número 2. Falar o número 2, todo mundo sabe o que é. E aí, eu orando, né, e eu sei que a igreja também estava orando, o bispo estava orando, mas tem coisa que a gente tem que fazer como filho. Nós temos que entender, tem coisas que nós temos que fazer. A Bíblia diz, eu sou sacerdote e rei, eu sou filho, herdeiro, co-herdeiro. E eu orando, e o Espírito Santo me direcionou para orar por ela e rodear o umbigo dela com óleo. E eu lembro que eu questionei, por que o umbigo? Porque é daí que vem a vida.
E, não, e muitas vezes, irmãos, nós ficamos apegados. Esse óleo aqui, o bispo orou com ele, eu creio que a bispo orou, mas se você não tiver esse óleo, qualquer óleo que você tiver em casa, a Bíblia diz lá em Tiago que, se tiver alguém enfermo, chama o presbítero, unge com óleo, a oração da fé sarará o doente. O óleo representa o Espírito Santo, mas é a oração que vai salvar. E eu orei e circulei o umbigo dela com óleo de cozinha. Não foi nem uma hora depois, irmãos, ela estava no banheiro. Quando foi de noitinha, ela estava andando para tudo enquanto é lado. No outro dia nós fomos para Goiânia, e essa mulher andou lá, foi muito, entendeu? E aí foi o dia que deu o resultado final lá, que ela estava bem. Então, como filho, nós temos que entender que tem coisas que foi entregue para nós, e a gente fica pedindo. Nós só temos que exercer aquilo que foi entregue, porque foi otorgado vida, Deus deu para nós vida. E se nós estamos com a vida de Deus em nós, irmãos, tudo que nós falamos tem que sair vida da nossa boca. E tem crente lançando maldição, tem crente falando palavras que traz morte, dentro de casa, para a esposa, para os filhos, para os irmãos de igreja. E se nós estamos com a vida de Deus em nós, tudo que sai de nós tem que gerar vida, e não morte. E nós temos que nos preocupar com isso. Aquilo que eu tenho falado tem gerado vida ou morte? Aquilo que eu tenho pensado, aquilo que tem ocupado a minha mente. Outro dia lá em casa, estava lendo lá fazendo um estudo sobre fé. Eu estava lendo um capítulo de um livro, e eu me emocionei muito. E eu falei para minha esposa: amor, nós somos privilegiados. Ela disse: por quê? Eu falei: porque quase 8 bilhões de pessoas no mundo. O que mais tem na internet hoje é conteúdo. Lixo para você ocupar sua mente tem demais. E você achar o conteúdo que você precisa hoje é mais difícil do que na época que não se produzia livros como produz hoje. Porque hoje em dia tem tanta coisa que fica difícil escolher. Lembra quando a gente era pequeno? Quem lembra aí há 30 anos atrás, quando era ainda o José Sarney no governo, era dois tipos de carro que tinha, né? Era Fiat e Chevrolet, eu creio. Eram os que mais vendia. Hoje tem opção demais. A internet é do mesmo jeito, tem opção demais. Só de você achar o conteúdo certo, você tem que se sentir privilegiado, porque não é fácil de você encontrar. Então vamos lá, para a gente partir aqui para o encerramento. Olha só, se a vida de Deus me governa, tudo que sai da minha boca tem que conter vida, conter louvor, e a minha mente precisa estar preparada para derrubar todo tipo de sentimento de morte, sabe? Minha esposa teve câncer em 2020, teve dengue em 2020, ficou ruim, câncer em 2020, dengue o ano passado, Covid o ano passado, aí teve esse negócio dessa gravidez ectópica esse ano. Então, assim, o negócio em cima dela vem. Só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que produzir palavras que geram vida. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais o inimigo vai lutar contra a sua vida. Porque talvez vai ter momento da sua vida que você vai estar com a vida tão arrebentada que as pessoas à sua volta, não se preocupe não, fizeram isso com Jó, vão achar que tem alguma coisa errada na sua vida. Não, tem alguma coisa errada ali. Porque é só luta. Mas não é preparação. Deus, eu vejo isso como uma preparação. Deus está nos preparando para algo muito maior. Como que nós vamos estar em algo maior se nós não dermos conta das pequenas? Como que Deus vai te dar as coisas espirituais se você não dá conta das coisas terrenas? Foi isso que Jesus falou, não foi? Olha só, como eu sei que estou qualificado para Deus, no momento que eu estiver disposto a dar a minha vida. Se o reinado do anticristo começasse hoje, a gente sabe que teria 3 anos e meio de paz ainda, né? Todo mundo de boa, 3 anos e meio. Ah, mas e o arrebatamento, irmão? A igreja foi levada antes. E se não for? E se o pré-arrebatamento não for? E se acontecer durante a tribulação? E se nós for perseguido primeiro? Como que está a preparação para dizer sim para Jesus e não para o mundo? Nós temos que nos preocupar com essas coisas, tá?
A nossa mente, irmãos, ela precisa estar programada para dar a nossa vida por Deus, para dar a nossa vida pelo Evangelho. Jesus falou assim, olha, pega a tua cruz e me segue, deixa pai, deixa mãe, deixa tudo. Ou seja, você não pode amar as outras coisas mais do que a mim. Era isso que ele estava dizendo. E quando nós encontramos Jesus, nós encontramos vida. Lá em Efésios 2:10, coloca aí, irmão, para nós. Vê o que está escrito lá em Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós praticarmos. Para o outro, próximo. Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelo que chamam circuncisão, feita no corpo das mãos humanas. O próximo. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Tem outras versões que falam, vocês estavam mortos, porque está sem Cristo está morto. Nós estamos vendo aí a pandemia, eu sei que a esperança, às vezes ela passa rasteira em nós, né? Muitas vezes nós esperamos em outras coisas. Por mais que já tenha vacina, por mais que ela esteja em teste, por mais que muitos acreditem e outros não, a nossa esperança não tem que estar na vacina, nem nos governantes, nem na ONU, nem no Bill Gates, que está ganhando dinheiro demais com esse negócio. Nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Porque se a nossa esperança estiver em qualquer outra coisa, nós estamos fadados a fracassar. Do outro lado da cruz, irmãos, nós temos que estar, tá? Você pode estar exposto à melhor palavra, ao melhor ambiente, ao melhor ensino, mas se a vida de Deus não fizer parte da sua vida, não haverá poder, e você vai se sentir morto. Satanás tinha a melhor igreja, que era o céu, o melhor pastor, que era Deus, a melhor congregação, e mesmo assim não foi suficiente. Não é o lugar que você está, mas é o que está dentro de você, é o que está sendo gerado dentro de você. Só existe duas maneiras do crente estar, irmãos, ou ele está vivo ou ele está morto. E aí eu quero que você vá para casa hoje muito preocupado com isso. Eu estou vivo ou eu estou morto? Como que eu estou diante de Deus? O que tem saído da minha boca, da louvor, da glória, ou aquilo que sai da minha boca desagrada a Deus? Aquilo que eu falo entristece a Deus? Nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que estar do outro lado da cruz. Partindo aqui para a gente encerrar, quero dizer para os irmãos, do outro lado da cruz, a vontade de Deus é dominante. Porque do lado de cada cruz nós falamos, Senhor, eu quero isso. Porque nós olhamos com a visão humana. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E Deus quer que nós atravessemos para o outro lado. Lembra que eu falei no começo? Que existe um acesso para nós ter do Pai tudo aquilo que nós precisamos. Qual que é o acesso? A cruz. Mas muitas vezes o cristão aceita Jesus e ele fica de cá da cruz. A cruz é só um objeto de religião, a cruz é um amuleto, a cruz é aquilo que coloca Jesus como garçom na vida dele, mas Deus deu muito mais do que isso para nós. Do outro lado da cruz tem vida. Do outro lado da cruz, todos os nossos problemas são resolvidos. Do outro lado da cruz, a morte não opera, a morte não impera, a morte não manda na nossa vida do outro lado da cruz. Mas, evangelista, então, por que muitas pessoas morreram nessa pandemia? Por que o crente morre de todas as maneiras? Porque nós fomos feitos para viver 70 anos, que passa disso é enfado e canseira. A morte, a vida que a Bíblia fala, é a vida eterna. Isso aqui não é nada perto daquilo que espera por nós. Nada, nada, nada. Lá em Isaías 45, versículo 3, a Bíblia diz que Ele te chama pelo teu nome e Ele te dá um sobrenome, então Ele te conhece.
tá? Porque um pai nunca se esquece do filho. Isaías 49, versículo 1 diz que ele te chamou desde o ventre. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 diz que nós fomos predestinados para sermos a imagem do Filho de Deus. Lucas 10, 20, ele diz que o seu nome está escrito lá no céu. Então ele sabe seu nome, no livro da vida. Apocalipse 3, 5 diz que Jesus confessará o seu nome diante do Pai. Então ele conhece o seu nome, ele não esqueceu de você. Tem crente achando que Deus esqueceu dele. Irmãos, Deus não é um velho caduco, não. Talvez você esquece dele nas suas atitudes, talvez você esquece dele nas suas palavras, talvez você esquece dele até num gesto, num olhar, numa maneira que você olha para alguma circunstância. Você olhou de uma maneira que você esqueceu que Deus já fez por você algo muito maior do que aquilo que você está vendo. E você está julgando. E você esquece. Mas Ele não esquece de você. Ele diz lá em Isaías também, ainda que a mãe esqueça do filho que está no seu ventre, eu não me esquecerei de ti. E o que eu quero que você guarde para a sua vida hoje? Como filhos, nós estamos perdendo muita coisa diante de Deus. Porque o filho que entende quem é o seu pai, ele não fica sem nada. O filho que entendeu que tudo que é do pai é dele, não falta nada. E muitas vezes, irmãos, a igreja tem padecido necessidade de todas as maneiras, porque não entende que aquilo que é do pai é dela. Tem muitos crentes entregando os pontos, porque diz que não aguenta mais, mas aquilo que é do pai é seu, o que está na casa do pai te pertence. A nossa mente foi codificada para ver a cruz como um amuleto, né, como um objeto de barganha, como um negócio. Nós vemos hoje a cruz é um negócio, mas o apóstolo Pedro falou isso, que nos últimos tempos isso iria acontecer. Mas as pessoas que fazem da cruz um negócio é porque elas veem a cruz do lado de cá, elas não veem a cruz do lado de Cristo. Mas eu quero trazer para você algo aqui, encerrando, faltando 7 minutos. Sei se você crê, mas eu espero que você creia. Que eu deixei até anotado aqui, para eu não esquecer nenhuma palavra que Deus colocou no meu coração. Acabaram-se os dias de morte na tua casa. Talvez você tenha alimentado a morte, porque você não tem deixado a vida de Deus entrar na sua vida. Fica do lado de lá da cruz e olha como Deus está olhando para a cruz. Deus está dando, tá? Acabaram-se os dias de morte no teu ministério. Acabaram-se os dias de morte nos seus negócios. Porque aonde a vida de Deus opera, não tem espaço para a morte. Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que tomar posse dessas coisas. Nós temos que entender que Gênesis 1, 26 e 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, deixei anotado aqui, para a gente fazer o encerramento. Eu quero que os irmãos, vá lá em Gênesis 1, 26, coloca aí, irmão, e eu vou abrir aqui 1 Coríntios, para a gente encerrar. Gênesis 1, 26 e 1 Coríntios, capítulo 3, 22. Agora é encerramento mesmo, irmãos. Olha só, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rentes no chão. Gênesis 1, 26. Eu sou filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, nascido para dominar, governo. Você é cabeça e não cauda. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 22. Quer seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as vindouras, tudo é vosso. E você é de Cristo e Cristo é de Deus. Agora vamos pegar os dois versículos. Eu sou filho de Deus, nascido, criado à sua imagem e semelhança, feito para dominar. Aí vamos para 1 Coríntios. Tudo é meu,
Tudo me pertence, eu pertenço a Cristo e Cristo pertence a Deus. Nós temos que entender isso, irmãos, porque senão nós vamos ficar batendo cabeça de lugar em lugar, sabe? Como se tivesse as apalpadelas, como diz a Bíblia. Nós temos que entender que nós somos a imagem e a semelhança dEle, que tudo é nosso e nós pertencemos a Cristo e Cristo pertence a Deus. O problema é que o homem quer ser nascido à imagem e semelhança, criado à imagem e semelhança dEle, governar, ter domínio, ter tudo para ele, mas na hora de pertencer a Cristo ele não quer não. Ele só quer o domínio. Ele não quer pertencer a Cristo, ele não quer que Cristo domine sobre ele. E é isso que nós temos que entender e passar para o outro lado da cruz. Que o dia que nós entendemos isso, Deus falou muito forte comigo nessa palavra e eu quis passar ela para a igreja. Por quê? Porque é do outro lado da cruz que está a vontade de Deus. Enquanto nós estivermos vivendo na nossa vontade, não vai dar certo. Mas a partir do momento que nós entendermos que a vontade dEle é que opera em nós, aí todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Faltando 3 minutos, eu encerrei antes, dessa vez. Quero agradecer o bispo pela oportunidade. As palmas louvam a Jesus. Amém, irmãos? Toda honra e toda glória para Ele.